Ao longo dos anos, vários jogadores usaram o famoso Trash Talk para tentar tirar os seus oponentes do jogo mentalmente. Porém, alguns atletas fizeram disso não só uma tática, mas sim um estilo de jogo, e hoje, quando pensamos neles, não conseguimos imaginá-los sem isso. Então nesse vídeo, vamos ver 5 dos maiores Trash Talkers da história da NBA. Número 5. Reggie Miller. Parar Reggie não era fácil. O jogador que acabou a sua carreira como um dos melhores arremessadores de todos os tempos também usava o Trash Talk para dificultar o jogo para seus oponentes e tirá-los de seu elemento. O jogador era tão bom nisso que ele conseguiu extinguir Michael Jordan e fez com que o que é considerado o melhor de todos os tempos começasse a brigar com ele, uma cena que foi raramente vista. Porém, o que realmente traz Miller para essa lista foram seus momentos dentro do Madison Square Garden, em seus jogos contra o New York Knicks. Várias vezes ele teve confrontos verbais com o diretor Spike Lee, e em 1994 o atleta conseguiu a marca de 39 pontos e fez um dos gestos mais famosos da história da liga, o famoso choke, significando que o time do Knicks havia entregado a partida. Até hoje esse momento é lembrado quando se é falado em Trash Talk, e se combinarmos isso aos seus incríveis 8 pontos em 9 segundos, em 1995, de novo contra Nova York, é fácil afirmar que o atleta não é muito amado da Big Apple. Número 4. Gary Payton. Um dos melhores armadores da história da NBA, também era um dos maiores Trash Talkers. Junte isso à sua defesa e era fácil ver como seus oponentes poderiam ter dificuldade em jogar se eles não estivessem preparados mentalmente. Ele disse que usaria qualquer coisa, mesmo que fosse algo pessoal, para irritar seus oponentes. Shaquille O'Neal falou que Payton era assim dentro e fora de quadro, falando que se ele encontrasse você no shopping, por exemplo, ele iria lembrar algo que ele fez contra você, e esse era quem ele era. Uma vez ele falou para Jamie Fade, depois que o jogador havia falado algo para ele: "Você nem vai estar na liga ano que vem." Aparentemente, isso machucou os sentimentos de Fade. Outra vez, em um jogo contra o Nets, quando a arena estava meio vazia, ele falou para Kenny Anderson: "Pelo menos ninguém vai ver quando eu roubar a bola de você." Jason Kidd conta uma história de quando ele era calouro. Ele foi marcar Payton e conseguiu um toco, falando algo para Gary. Depois disso, Payton marcou 15 pontos sem Kidd marcar nada. Depois do jogo, ele foi se desculpar e Gary falou para ele: "Você me acordou, realmente me ajudou." Entre todas as histórias, as principais envolvem o Chicago Bulls e Michael Jordan, nas finais entre as duas equipes. Payton nunca teria medo de falar algo para Jordan, uma das cenas mais famosas dos anos 90. Isso sozinho, já o coloca entre os maiores Trash Talkers de todos os tempos. Número 3. Kevin Garnett. O nome de KD não pode ficar fora quando se é discutido quem são os maiores Trash Talkers, e por um bom motivo. Entre todos os jogadores da história, talvez ninguém tenha usado isso tanto como Garnett. Se você fosse jogar contra ele, já deveria saber que naquela noite você iria ouvir muitas coisas, tanto que nem seus companheiros estavam a salvo, como a vez com que ele fez Glenn Davis chorar depois de cobrar sua performance. Em outro jogo, ele fez André Blatt quase chorar, depois de dominar o jogador no final da partida, quase ocasionando uma confusão e uma disputa de bola. Joakim Noah, que cresceu sendo fã de Garnett, passou a odiá-lo, quando em seu ano de calouro, Kevin disse que Noah era basicamente uma mulher por causa de seu cabelo. Noah falou que ele tinha até posters de Garnett, mas depois disso, deixou de admirá-lo. Em outra ocasião, KD chamou Charlie Villanueva de um paciente de câncer, e ofendeu a mulher de Carmelo Anthony, dizendo que ela tinha gostos de Honey Nut Cheerios, uma espécie de cereal. Essa história nunca foi confirmada, mas vendo a reação de Anthony durante e após a partida, não deve ter sido nada menos do que isso. São muitas as histórias, mas o que é claro era que Garnett tentava só entrar na mente do oponente, porque se algum deles tentasse brigar com ele, Kevin simplesmente levantava seus braços e saía, já que era óbvio que ele havia conseguido o que queria e seu oponente estava desestabilizado, facilitando ainda mais seu trabalho. Número 2. Michael Jordan. Levar o título de melhor de todos os tempos tem suas vantagens. Uma delas é que as pessoas realmente levam a sério o que você fala, principalmente se envolver basquete, e Jordan aproveitava isso ao máximo. Se você tentasse marcá-lo, provavelmente iria ouvir várias vezes o quão horrível você era, enquanto ele marcava sem dificuldades.
e se você tentasse marcar sobre ele, provavelmente ouviria o quanto horrível você era, enquanto ele dificultava cada um de seus arremessos. O pior era que se você tentasse responder, provavelmente só iria motivá-lo ainda mais, piorando a situação. Em um jogo, ele decidiu se divertir com Dikembe Mutombo em um lance. Ele disse: "Ei Mutombo, essa é para você", e arremessou de olhos fechados, convertendo o arremesso. Quando o Dream Team se formou, com Clyde Drexler fazendo parte, Jordan não gostou muito, já que os dois eram comparados na época. Acredita-se que ele falou tantas coisas para Drexler que ele nunca mais foi o mesmo depois daquilo. Mas a maior história de todas envolve o Charlotte Hornets em 1995, quando eles tinham um bom time e a série estava empatada em 2-2. Em uma posse importante, Muggsy Bogues tinha a bola, e ao invés de marcá-lo, Jordan gritou: "Arremesse, seu anão!" Ele arremessou e não passou perto. Um ano depois, Bogues falou para o seu treinador que ele achava que esse momento sozinho havia acabado com a sua carreira, já que seu arremesso nunca mais foi o mesmo. Tudo por causa de uma frase de Jordan. Número 1. Larry Bird. O maior problema de atuar contra Bird era que ele iria fazer o que ele quisesse, e não havia nada que você pudesse fazer. Além disso, o atleta iria lembrar disso o jogo todo, não importando quem que ele estivesse atuando contra, tudo por causa de sua natureza competitiva. Em um torneio de arremessos de 3 pontos, Larry entrou em quadro, olhou para seus oponentes e pediu: "Quem vai ficar em segundo lugar?" Obviamente que ele ganhou aquele torneio, arremessando a última bola e comemorando antes dela cair. Em outra partida, ele estava acertando todos os seus arremessos, então ele passou pelo banco e pediu para o treinador adversário se ele não tinha ninguém para marcá-lo. O treinador respondendo: "Não." Bird também tinha o costume de chegar na arena dos oponentes e pedir qual que era o maior número de pontos que alguém havia conseguido lá, porque ele iria tentar passá-lo, às vezes pedindo isso para o seu próprio defensor. Quando ele jogou contra Julius Erving, cada cesta que ele fazia, ele voltava na quadra falando para Erving qual era a pontuação entre os dois. No final do jogo, essa pontuação estava 42-6 para Bird, no final causando uma confusão, com Erving acertando vários socos em Bird. Porém, a melhor história de todas foi contra o Atlanta Hawks. Kevin McHale havia quebrado o recorde da franquia de pontos com 56, e Bird falou que ele deveria ter tentado 60, já que esse recorde iria cair logo. No jogo contra Atlanta, 2 semanas depois, ele acertava todos os seus arremessos, chegando ao ponto de falar para seus marcadores o que ele iria fazer exatamente, e mesmo sabendo, ninguém conseguia pará-lo. Além disso, os jogadores do time adversário começaram a comemorar quando Bird acertava algo, tão grande foi a atuação dele. Ele quebrou o recorde de McHale conseguindo 60 pontos, e até hoje, esse momento marca uma das melhores atuações da história. Existem várias outras histórias para serem contadas, porém elas provavelmente tomarão um vídeo inteiro, porque são muitas. Todos os jogadores dessa lista têm algo em comum: eles infernizaram a vida de seus adversários, e com certeza depois de atuar contra eles, você provavelmente precisaria de uma boa noite de sono para se recuperar de todas as coisas faladas. Porém a diferença é que eles tinham habilidade para provar o que falavam. Obrigado e até a próxima.